O Via Justiça de hoje é sobre o anteprojeto da nova Lei de Execução Penal brasileira. Nossos convidados, o juiz Tiago Graziani Gandra, da Vara de Execuções Criminais de Ipatinga, e Odilon Pereira, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Senado vai discutir em 2014 o anteprojeto de reforma da atual Lei de Execução Penal. Uma comissão de 16 juristas elaborou o anteprojeto que foi entregue para o presidente do Senado no começo de dezembro do ano passado. Doutor Tiago, na visão do senhor, quais serão os avanços da nova LEP propostos pelo anteprojeto? Bom, da leitura do anteprojeto, o que a gente extrai, na minha concepção, de mais relevante é a ideia de informatização e desburocratização dos procedimentos envolvendo a execução penal. Tem ainda algumas ressalvas quanto à ideia do alvará automático, alvará de soltura automático, mas isso é uma questão que ainda deve ser adaptada. Mas essa ideia de comunicação em tempo real, online, entre vara de execução e estabelecimento prisional é algo que é bastante relevante. Eu acho que é uma inovação que a gente deve aplaudir. Doutor Odilon, quais são os grandes desafios da reforma da execução penal no Brasil? Um dos momentos mais difíceis da execução penal é a falta de preparo da estrutura penitenciária. Não adianta reformar a lei é menos importante do que o aplicador dela. Então não adianta alterar a lei, sendo que não se dê profundidade aos seus aplicadores e aos órgãos de execução. O que nós temos assistido hoje é uma dificuldade imensa de comunicação entre a vara de execução e os estabelecimentos prisionais. Não obstante, o esforço, a dedicação dos juízes não é correspondência na parte administrativa exercida pelo Poder Executivo. Daí a grande dificuldade da execução penal. Quais são as dificuldades que o senhor tem, sendo da área de execução? As dificuldades são inúmeras. Em termos estruturais, a gente pode afirmar que são enormes. De próprio material humano, de gente que conheça a lei de execução penal, de conheça os procedimentos para se estabelecer os benefícios ao sentenciado, ao apenado. Mas, mais do que isso, eu acho que essa questão da comunicação online em tempo real na era que a gente vive hoje é fundamental. Não há mais possibilidade de se trabalhar com o papel. Nós estamos tratando da liberdade de alguém, exato, do benefício de alguém. Então não é possível que a gente fique aguardando a tramitação de um papel, que às vezes demora 2, 3, 4 dias, quando a gente está falando de um direito à liberdade, por exemplo, de um direito à progressão de um regime, de um direito a uma saída temporária. Então é preciso realmente essa informatização. E isso é o grande desafio. Doutor Odilon, pelo que o senhor leu lá do anteprojeto, o sistema de execução penal ideal será atingido? Ainda não. Ainda não, porque é preciso que se entenda que a cadeia não é um instrumento de opressão, de amesquinhamento da espécie humana. Ela deve ser um instrumento de recuperação, de reinserção social. E esse desideratum não é atingido pela nova lei. Porque, não obstante, imagine só o seguinte, no sistema de hoje, você, para obter um atestado de comportamento carcerário, quando todos os meios de comunicação são os mais difíceis, é preciso que um advogado ou um familiar vá à prisão, solicite aquilo e volte 48 horas depois para buscar. O custo operacional de tudo isso, principalmente para as famílias pobres, que são as que são mais inseridas no sistema penitenciário, é um custo terrível. Nesse ponto, nós temos uma questão bastante interessante, que a nova lei vem trazendo a ideia de benefícios automáticos. Dentro daquela ideia que eu disse do alvará de soltura automático, ele vem como consequência desses benefícios, exato, automáticos. Ou seja, como o sistema será, segundo a lei, todo online, o que vai acontecer? O indivíduo preso, o próprio diretor do estabelecimento saberá com certeza qual o dia que aquele indivíduo atinge o benefício. Então não haverá necessidade disso que o doutor está dizendo. Porque, na verdade, quando o indivíduo atingir o benefício, automaticamente lhe será concedido o benefício. Então vamos imaginar que ele adquira
tempo suficiente para a progressão para o regime semiaberto, por exemplo. Como tudo é em tempo real, o diretor do estabelecimento vai saber e dentro do próprio estabelecimento ele já tem o histórico da conduta carcerária daquele indivíduo e automaticamente ele progride. Ele progride sem necessidade da decisão judicial. Segundo a nova lei, só haverá um incidente, a decisão judicial, quando eventualmente não houver boa conduta ou houver algo que não permita essa progressão automática. Doutor Odilon, como que será conseguida a humanização da sanção penal? Primeira providência, nós precisamos ter estabelecimentos compatíveis com a dignidade da pessoa humana. Eu conheço bem o nosso sistema prisional, porque, advogando há milhares de anos, eu tenho contato diário. Você vê o espetáculo dantesco de mães de família, de esposas, de filhas e de irmãos, na véspera de uma visita, chegar 3, 4 horas da manhã na penitenciária para visitar um preso. E isso não adianta a questão online, não, é a questão de modificação da cultura do tratamento do preso. Sem isso, não adianta reformar a lei. E sobre isso, como serão afastadas as más condições da execução penal? O deputado João Leite, que preside a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, falou de um problema que precisa ser enfrentado pelo sistema carcerário brasileiro. Vamos ver. Hoje nós temos os presos, chamados presos dos crimes federais e até crimes internacionais, cumprindo pena com presos de crimes, que a gente poderia dizer, de menor poder ofensivo. E nós temos, portanto, hoje dentro do sistema penitenciário, uma verdadeira faculdade, universidade do crime. Não é possível, por exemplo, colocarmos um traficante internacional, aquele que tem ligação com outros países, junto com um preso de assaltos, de furtos. Eu não acredito no sistema dessa maneira. O sistema é pensado para recuperar. Ele não recupera, ao contrário, ele agrava mais a situação criminosa do interno do sistema penitenciário. Doutor Tiago, de acordo com o anteprojeto, o que deverá ser feito para que as prisões deixem de ser escolas de crime? Na verdade, não há uma grande inovação nesse ponto, porque a própria LEP, a atual LEP, já disse que os presos devem ser selecionados, separados, só que isso não acontece, nós sabemos que isso não acontece, essa é a realidade. Na medida do possível se tenta separar alguns de outros e tudo, mas a gente sabe que isso não é uma realidade em todo o país e nem mesmo no nosso próprio estado isso não é uma realidade. Agora, de inovação que nós poderíamos falar assim, de humanização da pena, tem duas questões que eu entendo bastante relevantes na nova lei, que é a questão da cela para no máximo 8 indivíduos, no máximo 8, porque antes tinha aquela ilusão da cela individual que nunca foi instrumentalizada e, portanto, a nova lei abre essa opção, 8 indivíduos, e mais do que isso, todas as vezes que houver superlotação, a lei exige que o diretor do estabelecimento e o juiz da execução façam uma espécie de mutirão carcerário, estabeleçam quais são aqueles presos que estão mais próximos de uma eventual progressão e aí antecipem a progressão. Eu até acho que a LEP tem, essa nova LEP tem algumas questões bastante impopulares, bastante. Mas isso é uma questão que a gente pode discutir já já. Vamos discutir então isso no próximo bloco. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.